Vai compartilhar conosco da palavra. Não sei se vai precisar desses pauzinhos tudo. Não? Tá. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai querido, mais uma vez por a oportunidade que temos de estarmos aqui. Colocamos agora em Tuas mãos, Senhor Guilherme, que Tu possas estar usando o Teu servo, Senhor, para transmitir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar falando por meio dele, Pai. Que ele possa ser um instrumento nas Tuas mãos e que possamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra. Abençoa o Teu servo, que ele possa transmitir tudo que ele tem preparado. Peço isso, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois eu pego. É difícil aqui de achar espaço. Beleza. Bom, então, como o Vitor disse, eu tive a oportunidade de trazer a pregação também hoje pela manhã. E foi a pregação que eu trouxe aquela vez, no dia 5 de fevereiro desse ano, né? E eu pude pregar lá na IBA. E é bem interessante, gente, porque realmente é só por Deus que o Roberto e o Alaor conseguem pregar em 2 igrejas todo domingo, porque é muito cansativo. Sério mesmo. Eu estou bem exausto. Até. É interessante porque eu não estava tão nervoso antes, quando eu cheguei aqui. Eu não sei se é por causa do cansaço, mas... enfim. Mas então, sempre uma ótima oportunidade, né, de trazer um pouco mais da palavra de Deus, para que a gente possa meditar. E até é interessante que o Roberto ele comentou hoje de manhã, lá na IBA, que os jovens estão sendo desafiados aqui a pregar a palavra de Deus. Eu estou sendo desafiado, o Jonas está sendo desafiado. Só que ele esqueceu de mencionar o Lucas, que ele também está sendo desafiado. Ele foi desafiado a trazer um estudo nos jovens. E até ele ficou de confirmar, não sei se ele deu uma data, mas eu já estou falando isso publicamente para ser uma intimação para ele. Tá bom. Mas, brincadeiras à parte, a gente sempre sabe que pregar a palavra de Deus é um trabalho que exige preparação, mas que também é um privilégio, né? E é interessante que eu tinha comentado na pregação passada de que eu queria trazer o Evangelho de João como palavra, mas eu esqueci de mencionar por que de fato o Evangelho de João, por que eu decidi trazer o Evangelho de João. E na verdade isso tem a ver com um dos melhores momentos que eu passei na minha vida, que é o momento em que eu me prontifiquei a ser equipante do PV. E alguns meses antes de eu ser equipante, a gente teve que trabalhar trabalhar em João, né? A gente tinha que fazer devocional todo dia em João. Eu tive que ler 2 vezes o Evangelho de João. E de fato foi um momento muito edificante para a minha vida. Foi muito bom servir a Deus lá no PV, mas também ter essa intimidade mais próxima com a palavra de Deus. Isso foi no Evangelho de João, e foi por isso que eu pensei em trazer aquilo que eu aprendi, aquilo que eu entendi que Deus me revelou para trabalhar com vocês, né? Então foi por isso a escolha de João. Mas então, bem, vamos seguir nossos estudos no Evangelho de João. Eu gostaria de primeiro fazer uma recapitulação breve sobre o que nós falamos na última pregação, já que alguns não estavam aqui. Até interessante porque eu lembro como se fosse hoje da última pregação. Mas é interessante que isso que eu vou falar agora, tem alguns irmãos que vão ver pela 3ª vez, para ficar bem fixo. Mas nós começamos olhando o resumo do Evangelho de João, que começa nos versículos 1 ao 18. Esse resumo que serve como uma síntese dos assuntos que João pretende abordar ao longo do livro.
Aliás, é isso que normalmente é feito nos trabalhos escritos, seja artigos, monografias, dissertações, por exemplo. Até imagino, Roberto, que tu já tenha preparado o teu resumo ou esteja planejando fazer. Ainda está trabalhando nisso? Nessa semana. Legal. Mas então, e quanto ao resumo de João, nós vimos que ele nos introduz a Jesus Cristo, chamando ele de a palavra. Também nos diz que ele é Deus e que ele sempre esteve com Deus, né? Desde o princípio, descrevendo um só Deus que se manifesta em três pessoas, né? Deus ele é três pessoas em um. E vimos também que Cristo criou todas as coisas e assim deu vida espiritual ao homem na sua criação. Lembrando aqui que essa vida espiritual é o que nos permite agradar a Deus, é o que nos permite conhecer a Deus, e que essa vida foi perdida por causa do pecado. O que existe agora, na verdade, é morte espiritual. E se não temos a vida, nós somos incapacitados de conhecer Deus, como que tendo uma mente escurecida por causa do pecado. João fala isso no versículo 5. Mas Cristo é a luz na escuridão, porque traz uma nova vida. E aquele que crê em Jesus Cristo recebe a nova vida que o recondiciona a viver da forma certa, da forma que agrada a Deus. E enquanto estivermos nesse mundo, o pecado ainda pode nublar a nossa mente, mesmo sendo crentes, necessitando de que haja arrependimento também para nós e que nós voltemos para o caminho correto. Precisamos de um constante relacionamento com Jesus Cristo, porque Ele é quem nos garante isso, Ele quem nos garante que nós podemos viver para agradar a Deus. Então, é basicamente o que eu falei da última vez. Nós nos concentramos basicamente nos versículos 1 a 5, mas também lemos outros versículos desse resumo, como do 10 ao 14, nós lemos do 17 e o 18 também. Mas é interessante que alguns desses versículos nós pulamos. Isso foi proposital, gente. Não foi, na verdade, era um gancho que eu estava preparando para a próxima pregação. E também porque eles não falam diretamente sobre a palavra, sobre Cristo, mas falam sobre a voz. E o interessante é que essa voz também é uma pessoa. Assim como a palavra era uma pessoa, Jesus Cristo, essa voz também é uma pessoa. Não como Cristo, que é igual a Deus, mas ainda assim é uma figura muito importante na história da redenção de Deus. A gente pode ler os versículos 6 a 9 do primeiro capítulo de João, também depois o 15. Eu vou utilizar aqui a versão NVI. Então, João, no capítulo 1, os versículos 6 a 9, diz o seguinte: Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. E também no versículo 15, João dá testemunho dele, ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então surgiu um homem, como diz o texto, chamado João, mas prestem atenção aqui, porque esse João não é João o autor, não é João o apóstolo. Esse aqui é João Batista, que veio como testemunha de Cristo. E hoje eu gostaria de pensar um pouco mais a respeito do testemunho dessa pessoa, que inclusive é por onde João, o escritor, começa de fato o seu relato, né, a partir do versículo 19. E é o que eu gostaria de ler hoje com vocês, os versículos 19 ao 28, do primeiro capítulo de João. Então, João, no versículo 19, diz o seguinte: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou,
declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. A gente possa se colocar diante de Deus em oração agora e pedir por essa palavra. Pai amado, eu quero chegar em tua presença para que agora tu possas falar através de mim, Senhor, e que apesar de mim, Senhor, que os meus irmãos aqui sejam encorajados na tua palavra, que sejamos encorajados com o testemunho de João Batista, Senhor, e que possamos entender o que ele fala para nós hoje, e que de fato, Senhor, essa noite nós saímos daqui transformados e encorajados, Pai. Fale ao coração dos meus irmãos, assim como tu tens me falado, Senhor, e que assim seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor, para que nós aprendamos mais a como viver para ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é o que eu te peço. Amém. Então, uma boa pergunta que nos introduz o texto de hoje é: quem exatamente é essa pessoa? Quanto às origens de João Batista, ele era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, ambos descendentes de Arão, ou seja, eles eram da tribo de Levi. Mas antes que João nascesse, Isabel tinha que lidar com um grande problema. Ela era estéril. E eles, já com idade avançada, não tinham mais como ter filhos. Mas é interessante que algo surpreendente acontece na vida deles. Olhem comigo em Lucas, no capítulo 1, os versículos 8 a 15. Lucas, no capítulo 1, os versículos 8 a 15, dizem o seguinte: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então Zacarias, enquanto realizava o trabalho dele, da profissão dele, o sacerdócio, recebeu a visita de um anjo que profetizou que Isabel teria um filho. Seu nome seria João, como ele diz, e ele seria alguém especial para Deus. Teria um ministério como testemunha da luz, que é Jesus Cristo. Mas o que esse ministério ensina para nós hoje, hoje nós crentes da igreja, o que nós podemos aprender com o ministério de João Batista? Como a gente leu no versículo 7, João foi uma testemunha, 7 de João, no versículo 7 de 1 João, de João capítulo 1, desculpa. João foi uma testemunha que testificava sobre a luz. E esse testemunho era algo especial no plano divino. Mas por quê? Porque João e o seu testemunho serviam como prova de que Jesus era o Messias. João era uma das várias maneiras que Deus usou para confirmar ao mundo a vinda do Messias.
E quanto a nós, devemos ainda hoje testemunhar de Jesus Cristo ao mundo? De certa maneira, sim, mas não com o mesmo significado de João. Hoje o nosso testemunho não é para provar que Jesus é o Messias, mas serve para anunciar daquilo que já foi provado antes. Uma testemunha é uma pessoa que conhece a verdade e está disposta a compartilhar essa verdade. A igreja é testemunha de Cristo ao mundo. E quais são as qualidades que Deus deseja ver naqueles que são testemunhas de Cristo? No testemunho de João, eu consigo ver pelo menos 4 dessas qualidades. E a primeira delas é que uma testemunha de Cristo não tem uma opinião mais elevada sobre si mesmo. Bom, nesse momento da sua vida, relatado aqui no Evangelho de João, João Batista já era bem famoso e havia muitas notícias a respeito dele entre o povo. E essa fama chegou aos ouvidos do Sinédrio. Mas, afinal, o que seria o Sinédrio? O Sinédrio era um grupo composto das principais autoridades religiosas dos judeus que se reuniam em Jerusalém, a principal cidade da Judéia, a capital. Era esse grupo que prezava pelo rigor em seguir a lei de Deus. Eles que avaliavam se haviam falsos profetas entre o povo, eram eles que julgavam os principais casos legais entre os judeus. Seria quase como o STF, o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. O STF é um grupo de juízes que julgam crimes importantes, questões importantes. Eles são a última instância. E a base que eles seguem nos seus julgamentos é a Constituição Federal, que é o conjunto de leis que todo cidadão brasileiro precisa obedecer. Só que o STF judeu, que é o Sinédrio no caso, era composto de autoridades religiosas. Isso pode até nos gerar uma certa dúvida, porque, afinal, o Sinédrio tinha autoridades jurídicas ou religiosas? Se a gente for pensar no nosso contexto, no contexto aqui do Brasil, de um lado existem os juízes, os tribunais, a Constituição Federal, e de outro lado existe a igreja, a religião. E para nós são coisas que funcionam de forma separada, independente uma da outra. Justiça, religião, a igreja. Só que para os judeus daquela época, as coisas funcionavam juntas, uma com a outra. Mas sabe por quê? Porque a Constituição Federal dos judeus era a lei de Deus. O poder judiciário era exercido pelas autoridades espirituais, os sacerdotes, no caso. Eles que julgavam e condenavam as pessoas com base na lei de Deus. Por isso foram enviados sacerdotes e levitas para ver João. E os sacerdotes, o sacerdote era quem cuidava das questões relacionadas às cerimônias religiosas, eles que ofereciam sacrifícios no templo e instruíam o povo na lei de Deus. Eram os responsáveis espirituais do povo. E tinha também os levitas, que eram basicamente auxiliares dos sacerdotes, eles que cuidavam do louvor no templo, que nem o pessoal daqui poderiam se dizer que são levitas, entre aspas, claro. Mas os levitas faziam o louvor, eles também faziam a guarda do templo e cuidavam de alguns outros assuntos administrativos que não competia isso aos sacerdotes. Esse pessoal todo foi enviado para investigar João, para ver se ele era um falso profeta. Eles precisavam saber o que estava acontecendo lá nos arredores do Jordão, do Rio Jordão, que era o local onde João pregava. O ministério dele se concentrou nos arredores do Rio Jordão. Então, eles já chegam questionando João. Olha os versículos 20 e 21 lá de João, capítulo 1. Olha o questionamento deles. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Então, eles perguntam primeiro para João o que ele era, e até interessante, porque se me perguntassem quem eu sou, acredito que eu responderia: eu sou o Guilherme. Uma resposta clara. Só que é interessante ver a resposta de João aqui, porque ele fala de uma forma negativa. Até é interessante, ele diz que ele não era o Messias. Parece até que ele já sabia o que estava se passando na cabeça dessas pessoas que foram interrogar ele. Mas por que será que ele responde dessa maneira? A pergunta deles
é interessante que tinha relação com uma profecia. Todo judeu que conhecia minimamente a Escritura sabia da mais importante promessa de Deus, que era qual? A vinda do Messias. E agora, de repente, aparece uma pessoa pregando que o reino de Deus estava se aproximando e que as pessoas precisavam se arrepender. Então eles pensaram que João poderia ser o Messias. E, de fato, era isso que estava na boca do povo, era isso que estava como boato na boca do povo. Olhem comigo Lucas, no capítulo 3, versículo 15. Lucas, no capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Então, foi por isso que João respondeu dessa forma, até já frustrando as expectativas deles, porque ele não era o Messias, aquilo que o pessoal estava achando que ele era. Mas, se ele não era o Messias, talvez ele fosse outra pessoa importante. Eles então fazem mais duas perguntas que também têm a ver com profecias de Deus. Eles perguntam se João era Elias, e essa pergunta remete a uma profecia de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5. Malaquias, no capítulo 4, o versículo 5 diz o seguinte: vejam, enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Então, Deus prometeu que enviaria Elias antes do dia do Senhor. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o que seria o dia do Senhor. Se você quer conhecer mais sobre isso, venha nas aulas de escatologia, quando elas começarem, porque o pastor Roberto vai ter o prazer de explicar sobre isso. Nós até já discorremos em uma aula o significado do dia do Senhor, mas, por enquanto, eu vou deixar passar, e essa era uma expectativa dos judeus, a vinda de Elias, que também foi frustrada, aqui em João. Por fim, perguntaram se João não seria o profeta, e isso remete a mais uma profecia da Escritura, agora em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 18. Então, em Deuteronômio 18, diz o seguinte: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então, é interessante que Deus promete a vinda de um profeta especial, aqui nesse texto, e essa aqui é mais uma dentre tantas profecias sobre a vinda do Messias, aqui em Deuteronômio 18. Possivelmente os judeus não entenderam que essa profecia se tratava do Messias, mas se tratava de outra pessoa, e por isso eles fazem essa terceira pergunta, achando que alguma outra pessoa viria, por causa dessa profecia. E mais uma vez, a expectativa deles foi frustrada. Só que eles insistem em ter uma resposta, afinal não poderiam voltar para Jerusalém sem uma informação concreta de quem João realmente era. Olhem comigo os versículos 22 e 23, voltando ali para João no capítulo 1. No versículo 22 diz o seguinte: finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que alevemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Então, ele dá agora a real para eles, responde diretamente, dizendo que ele era, sim, o cumprimento de uma profecia de Deus, mas da profecia de Isaías, capítulo 40, o versículo 3, que fala justamente de uma pessoa que viria como precursora do Senhor. Agora, preste atenção como João se identifica aqui. Não como uma figura importante, ele não se identifica como Messias, como Elias, como profeta. Ele se identifica simplesmente como uma voz, ou seja, um barulho de outra pessoa que estava clamando. E essa pessoa é Deus. João se via apenas como um meio
para que Deus comunicasse a sua mensagem. Nada mais do que isso. Mesmo com a fama do seu ministério, seu ego não se inflou a ponto de achar que ele era mais do que ele deveria ser, do que ele era mais do que realmente era. Ele dava toda a glória a Deus. Olha os versículos 26 e 27 aqui do texto de João. 26 diz o seguinte: Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Não havia orgulho em João. O seu ministério era exercido com humildade, apenas para proclamar aquele que sempre existiu, muito antes dele nascer. E muitas vezes, se a gente for colocar para a nossa experiência, a nossa arrogância rouba a glória que deveria ser somente de Deus. Olha comigo o texto de 1 Pedro, no capítulo 5. Em 1 Pedro, no capítulo 5, os versículos 5 e 6. 1 Pedro 5 e 6 diz o seguinte: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, Pedro dá aqui uma instrução para que todas as pessoas fossem humildes. Aos humildes, Deus concede da sua graça, mas o orgulhoso pode perder esse privilégio, né? Perde esse privilégio. Se eu acho que sou alguma coisa nessa vida, eu nada serei na eternidade. Mas quando há humilhação agora, haverá exaltação no tempo devido. Então, que nós possamos ver com o testemunho de João, que de fato nós devemos ser humildes, né, na nossa caminhada, que o nosso ministério não é nada, né, mas sim mais um meio de Deus proclamar a sua glória. Eu não sou nada aqui na frente, né, eu sou apenas um meio para testemunhar de Cristo. Pois bem, isso já nos dá um gancho para nosso segundo ponto, a segunda qualidade de que Deus deseja ver nas suas testemunhas, é de que uma testemunha de Cristo obedece à vontade de Deus. Essa marca do testemunho de João, nós vemos no versículo 23, né? Lá de João, capítulo 1. Voltem comigo lá. João, no capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Então, preste atenção na afirmação aqui de João. Ele respondeu quem ele era com a Bíblia. Possivelmente, João foi instruído, né? Certamente, João foi instruído na palavra de Deus desde pequeno. Afinal, como eu disse antes, ele era filho de um sacerdote, que a Bíblia fala que era um sacerdote obediente a Deus, que era um sacerdote temente a Deus. E certamente, João conhecia muito bem as Escrituras e meditava nelas. E conhecendo as Escrituras, ele notou que Isaías 40, versículo 3, falava sobre ele. Lá ele entendeu qual seria o chamado de Deus para a sua vida: preparar o caminho para a vinda do Senhor. João sabia que as Escrituras falavam sobre ele. E isso é um princípio muito importante para nós hoje também, queridos. Uma vez um irmão me perguntou uma questão bem capciosa. Ele disse assim: existe algum pecado que não existe na Bíblia? Eu posso dizer com toda certeza que é claro que não existe pecado que não está na Bíblia. Mas por que isso? Justamente porque a Bíblia, a própria Bíblia, que nos ensina o que é pecado. Sabemos que quando o homem pecou, e por que ele pecou, a gente viu isso na pregação anterior. Sabemos que o pecado é a desobediência a Deus, e sabemos que Deus é santo. Sabemos que o que é certo e o que é errado por causa da palavra de Deus. Logicamente, a melhor forma de conhecermos a vontade de Deus é estudando a Bíblia. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, também é útil para nos repreender, para nos corrigir, mas também para nos instruir na justiça. E qual o objetivo disso?
é de nos preparar para toda boa obra. É isso que diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra de Deus traz um norte para a nossa vida. Lembra quando o Mateus e a Bruna decidiram que era hora de sair para o ministério? Foi ouvindo a pregação da palavra de Deus, lá no texto de Isaías, no capítulo 6. Quando a Nicole disse que iria para o seminário, foi um devocional em Daniel que Deus usou para orientá-la a essa decisão. Eles conheceram a palavra, eles obedeceram a palavra, e assim que João conheceu a profecia, ele quis cumprir a profecia. Vejam comigo Efésios 5:17, e tem um princípio muito importante para nós nesse texto. Efésios 5, o versículo 17 diz o seguinte: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Desculpa, eu li o 15:16, eu vou ler o 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, assim como Paulo aconselha os crentes de Éfeso, eu também aconselho a você, meu irmão, que não seja insensato, não perca tempo com outras coisas. Procure conhecer qual é a vontade de Deus e comece essa caminhada pela Bíblia. O seu chamado pode não ser o cumprimento de uma profecia, como a de João, mas ainda assim é um chamado de Deus. Seja para o ministério em tempo integral, como Mateus, a Bruna, a Nicole, seja para o testemunho no seu emprego, seja para servir na igreja, ou mesmo para crer em Cristo. Você deve obedecer fielmente à vontade de Deus para a sua vida, assim como João o fez. Isso já nos fala sobre nosso terceiro ponto, a terceira qualidade de que Deus espera ver nas suas testemunhas, que é de que uma testemunha de Cristo chama as pessoas para uma atitude prática. Nós vemos isso novamente no versículo 23. Quando João diz, podemos voltar lá para João no capítulo 1, ele diz o seguinte, como resposta: façam um caminho reto para o Senhor. A última parte do versículo. João, que era essa voz e que estava clamando, ele estava clamando as pessoas que aplainassem o caminho, para deixar o Senhor passar. Mas o que de fato era essa preparação, essa aplainação, será? Ou como posso dizer isso? Isso tem a ver com o ministério dele. A gente pode ler isso em Lucas, no capítulo 3, agora os versículos 3 a 5. Lucas, no capítulo 3, os versículos 3 a 5, dizem o seguinte: Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta, a palavra de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplainados. Lucas faz a mesma citação aqui do profeta Isaías, capítulo 40, só que ele fala um pouco mais disso. Ele usa a figura de um terreno ou vale com irregularidades que precisavam ser ajustadas. Todo tipo de... tipo como exemplo, uma construtora, quando começa um projeto de um prédio em um terreno irregular, eles primeiro aplanam o terreno, deixando retinho, e depois de preparado, então eles começam a construção das fundações e das vigas. E esse era o propósito do ministério de João. Não seria aplanar um terreno literalmente, preparar um terreno literalmente, mas um terreno espiritual. A pregação de João prepararia o coração do povo para receber o Senhor. E qual seria o resultado dessa pregação? Versículo 6, aqui de Lucas. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. O homem
está preparado para a salvação depois de passar pelo arrependimento. Mas o que de fato João falava para levar as pessoas ao arrependimento? Versículos 7 a 9 aqui de Lucas também, diz o seguinte: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então João pregava que a ira de Deus estava se aproximando, e essa mensagem de condenação levava a pessoa a pensar sobre sua situação diante de Deus. E por fim levava ela a se arrepender. E assim, o seu coração estaria preparado para a salvação que vem de Cristo. Essa necessidade de arrependimento é tão necessária naquela época quanto é hoje. Sabem o que Deus deseja que aconteça com todas as pessoas? A palavra de Deus é clara na segunda carta de Pedro, versículo 3, o capítulo 13, versículo 9. Na segunda carta de Pedro, capítulo 13, versículo 9, diz o seguinte: O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus quer que todas as pessoas se arrependam, para não perecerem, para não terem essa morte eterna. Os verdadeiros salvos são as pessoas que passaram pelo arrependimento dos seus pecados. Só assim é possível confiar de verdade na salvação de Deus, na salvação de Cristo. E eu disse antes, eu acabei de dizer antes que nós devemos obedecer à vontade de Deus, que a gente pode conhecer na Bíblia, certo? Então eu vejo nesse texto aqui de Pedro duas vontades fundamentais que são comuns a todas as pessoas. Então já é uma aplicação do texto para a nossa vida aqui. A primeira é a necessidade de se arrepender e ser salvo. Você que me ouve hoje, tente se lembrar, quando foi que você entendeu que era pecador, que os seus pecados te afastam de Deus e que você merece a condenação de Deus que está se aproximando? Quando foi que você se arrependeu dos seus pecados e confiou na salvação de Cristo? Pois é bem comum as pessoas irem à igreja, dizerem que são cristãos e que Jesus é o Salvador deles. É muito comum, mas não é comum. Tão comum assim as pessoas admitirem que são pecadoras e que precisam se arrepender e serem salvas. Pense muito bem nisso, porque se isso nunca aconteceu na sua vida, ainda dá tempo, gente. Peça perdão a Deus em oração, se arrependa dos seus pecados. E Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E a segunda vontade de Deus para nós, que eu enxergo aqui, na verdade é consequência da primeira vontade, que é de chamar outras pessoas a se arrependerem. Afinal, Deus quer que todos se arrependam, não é verdade? João chamava as pessoas para esse arrependimento, e aqueles que já cumpriram a primeira vontade de Deus podem ajudar outras pessoas a também cumprir essa primeira vontade. Você deve, como testemunha de Cristo, chamar as pessoas a uma atitude prática de decisão, de arrependimento, frente à realidade da condenação do pecado. É isso que você deve fazer como testemunha, é isso que você deve buscar como crente em Cristo. E uma última qualidade que a gente vê nas testemunhas de Cristo é que uma testemunha de Cristo não teme a reação à mensagem. Então, essa última qualidade a gente consegue ver nos versículos 24 a 26, lá do capítulo de João, primeiro capítulo de João. Versículo 24 diz o seguinte: Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Então, entre aquele grupo de interrogadores que foi mandado para João, havia alguns fariseus. E os fariseus são um grupo de pessoas que, na época,
eram extremamente apegados à prática da lei. Na verdade, eles tentavam obedecer a tudo na lei. Muitas vezes até eles aumentavam o rigor da lei, mas não da forma como Deus desejava. Deus não desejava que a lei fosse aumentada no seu rigor. E ensinavam essa mesma prática a outras pessoas. O intuito era de manter as tradições religiosas, para que o povo não se corrompesse. Era quase como se eles se sentissem, ou como se eles fossem os guardiões da lei no povo de Israel, no povo de Judá. Eles que tentavam manter o povo na linha. Mas por que será que eles questionam João sobre o batismo que ele fazia? Por que existia essa preocupação neles? A gente sabe que na Bíblia, a primeira menção sobre batismo é em João Batista, é a primeira vez que na Bíblia nós lemos sobre batismo. Isso dá a impressão, até eu já tive essa impressão algumas vezes, de que foi ele que inaugurou essa prática. Mas vocês sabiam que batizar não já era algo praticado muito antes de João Batista? Os fariseus já tinham esse costume de batizar pessoas, só que era apenas judeus prosélitos. E o que seria judeus prosélitos? Os prosélitos eram gentios que se convertiam ao judaísmo. Esses novos convertidos eram então batizados. Esse batismo, que era uma imersão na água, simbolizava a purificação desse gentio. Alguém que tinha uma vida depravada, longe de Deus, depois de convertido, precisava se purificar com água. Uma crença típica dos fariseus era considerar os estrangeiros pessoas inferiores, pecadoras por não fazerem parte do povo de Deus. Mas agora aparece uma pessoa diferente, que não era alguém importante e que, na verdade, não tinha nenhuma autoridade profética e até se dizia menor do que alguém que eles nem conheciam. Essa pessoa estava dizendo que todos precisavam se arrepender e serem batizados para mostrar o seu arrependimento. E o pior de tudo, o que João estava batizando eram judeus. Nós lemos antes em Lucas, lá no capítulo 3, que os judeus eles criam que eles já eram salvos por serem descendentes de Abraão, ou seja, por serem do povo de Deus, eles já achavam que tinham a garantia da salvação. Por isso, pessoas que nasciam judias precisavam se purificar para se tornarem parte desse povo com aparente pureza. Para eles, o que João fazia era uma afronta. João estava dizendo que tanto o judeu quanto o gentil eram tanto indignos e pecadores, eram iguais diante de Deus. Na verdade, o orgulho dos judeus os cegava para o que era realmente importante. João disse que ele só batizava com água aqui no texto. Meramente isso, só água. E que havia alguém no meio deles que era muito mais importante para eles conhecerem. E essa pessoa era o Salvador Jesus Cristo. Essa cegueira espiritual, que foi que eu comentei na pregação passada, a cegueira espiritual que impede as pessoas de conhecer quem realmente é Deus. João não pregou uma mensagem para que as pessoas o admirassem. Na verdade, ele pregou uma mensagem bastante ofensiva às pessoas. De fato, o Evangelho ele é uma mensagem ofensiva. Imagina se você chega para uma pessoa que se acha boa, que se acha salva e que vai na igreja e não faz coisas muito más, dizer para essa pessoa que ela precisa se arrepender e confiar em Jesus para ser salva, de que ela não tem garantia da salvação dela, qual é a possível reação para isso? O Evangelho afronta as pessoas, porque diz que elas não merecem o céu. Não importa o que elas façam ou o que elas sejam. Não importa se elas são do povo que Deus escolheu, elas são igualmente pecadoras e igualmente precisam da salvação de Deus. Se não se arrependerem, vão ser condenados no inferno. Qual a reação mais comum que o pregador do Evangelho recebe quando fala sobre essa mensagem? Muitas vezes é de deboche e às vezes até de indignação. Na verdade, o medo dessa reação das pessoas que não conhecem a Cristo pode até nos fazer evitar de falar do Evangelho, pode nos fazer ficarmos temerosos com isso. A Bíblia chama isso de temor de homens. Mas olha o que diz na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 8. Timóteo, no capítulo 1,
o versículo 8 diz o seguinte. Desculpa, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Aqui é uma instrução de Paulo ao seu discípulo Timóteo, e ele diz o seguinte no versículo 8: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo dá um conselho a Timóteo, que ele não deveria se envergonhar do seu testemunho do Senhor. E o curioso aqui é que Paulo estava falando isso na prisão, né? Na verdade, ele estava preso por causa de testemunhar do Senhor. E Timóteo também corria esse risco. Tudo por causa de uma mensagem que vai contra, de que ofende, mas que, ao mesmo tempo, tem o poder para salvar quem obedece essa mensagem. Eu sou falho como testemunha de Cristo, eu falho como uma testemunha de Cristo quando temo os homens mais do que a Deus. E junto com isso eu falho em obedecer à vontade de Deus que eu leio na palavra, que é de chamar as pessoas ao arrependimento. E queridos, o nosso chamado não deve ser, ele não é, pode não ser algo profético, né, tão importante quanto foi de João, mas nós ainda assim devemos e temos a responsabilidade de testemunhar da luz de Cristo, para que as pessoas possam receber a vida espiritual que lhes permite agradar a Deus. O que nós seremos quando nos encontrarmos com o nosso Senhor? Boas ou más testemunhas? E é isso que eu gostaria de deixar nessa noite. Eu gostaria de orar agora, pedindo ao Senhor que possa, de fato, nos trazer essas qualidades, que nós possamos, de fato, ser testemunhas de Cristo, que nós possamos orar. Pai amado, eu quero chegar em Tua presença para Te pedir, Senhor, que mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, Senhor, mesmo falhando em obedecer a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, de fato, sermos boas testemunhas de Ti, do Senhor Jesus Cristo, porque existe, Senhor, uma responsabilidade nossa de levar essa boa notícia a todas as pessoas, a levar essa mensagem para que as pessoas creiam nela e sejam transformadas, Pai. Nenhum coração pode ser salvo se não se arrepender, Pai. E, de fato, essa é a Tua vontade, a vontade para todos nós, de que todos se arrependam, para que não pereçamos, Senhor. Que, de fato, possamos levar essa Tua vontade e que possamos, de fato, obedecê-la, Pai. Que possamos ser como João, não temos o testemunho como o dele, Senhor, não é um testemunho profético, mas ainda assim, Senhor, devemos ter um testemunho de intrepidez, um testemunho de coragem, Senhor, que não teme as pessoas, mas que teme somente o Senhor. Que a gente possa, de fato, estar te glorificando e em tudo em nossa vida, Senhor, nos dê coragem e capacidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém. Bem, obrigado, Guilherme, pela palavra. Que possamos realmente viver e buscar a orientação de Deus em tudo que fizemos, né? E que possamos ser testemunhas de um Deus realmente